Olá, eu sou o Paulo e hoje eu estou aqui para te contar sobre alguns filmes sensacionais que estão disponíveis na Pluto TV. Desejo de Vingança é um desses filmes que talvez você já tenha ouvido falar, mas ainda assim merece uma atenção especial. Samantha é uma jornalista em busca da verdade quando recebe a notícia da suposta morte do marido por um agente do FBI. Ela se encontra em uma tarefa de investigação, contudo, as coisas se complicam quando Samantha descobre uma teia de conspiração e traição. À medida que ela segue as pistas pela verdade, Samantha descobre que há mais em jogo do que apenas o FBI. À medida que descobre a verdade sobre o assassinato do marido dela, Samantha descobre uma teia de conspirações e traições que vai muito além do assassinato do seu marido. Ela é arrastada para um mundo de perigo e corrupção. Uma mulher numa missão em busca da verdade. Um marido alegadamente morto, um FBI com algo a esconder e uma conspiração maior do que Samantha jamais imaginou. Algo diferente sobre Desejo de Vingança é como mistura um romance intenso com ação intensa. Você fica tão investido nos personagens e no relacionamento deles que a ação se torna apenas um componente da história e não o ponto principal. E aí que o filme se destaca. A emoção é a mesma tanto na ação quanto no romance, deixando você com o coração na garganta. Agora vamos falar sobre o filme Uma Segunda Chance. O filme começa com a mulher jovem conversando com sua mãe sobre o pai que ela nunca conheceu. Apesar da preocupação da mãe, a garota decide viajar sozinha até a pequena cidade onde seu pai vive. A cena muda para a garota chegando na pequena cidade pouco depois de um dia inteiro de viagem. Ela tenta encontrar o pai que ela nunca conheceu, entrando em uma fazenda isolada no meio da cidade. E aí que ela finalmente encontra seu pai e os dois se conhecem pelo primeiro tempo. O pai parece surpreso com a visita e inicialmente lutam com a situação. Mas eventualmente ele decide deixar a garota ficar na fazenda por alguns dias, enquanto os dois começam a se conhecer melhor. Ela descobre que ele treina cavalos selvagens para serem vendidos a ricos compradores, e ela se preocupa com a forma que ele faz isso. Uma Segunda Chance é um filme dramático e comovente que se concentra na relação entre uma garota e o pai que ela nunca conheceu. É um filme emocionante e cativante, pois esse é o eixo fundamental da história. Uma Longa Queda é um filme dramático com pitadas de comédia que aborda temas sensíveis como o suicídio. Neste filme, vamos acompanhar as histórias de várias pessoas que decidiram tomar uma decisão e pensar sobre isso até o último momento. Neste filme, vamos acompanhar a trajetória dos personagens que compartilham a experiência de pensar no suicídio. O enredo gira em torno de pessoas que conheceram um ao outro no momento em que iriam tomar uma decisão radical e acabaram fazendo um pacto para decidir se o fazem ou não em um determinado dia. O filme apresenta um contraste entre as experiências angustiantes dos personagens e suas momentâneas experiências de alegria. As férias na praia, as noites de dança e jantares em conjunto fizeram parte da amizade que se desenvolveu entre eles. O filme também mostra como esse processo de descoberta de si mesmos e do mundo ao seu redor mudou os personagens de formas que eles nunca esperavam. Isso, junto com as amizades que eles criaram, levou às reviravoltas emocionantes no final do filme. Agora vamos falar do filme O Desejo de Charlie. É um filme dramático com pitadas de comédia sobre um veterano militar que volta para casa depois de um afastamento por estresse pós-traumático. Nossos protagonistas são personagens complexos que lutam com problemas emocionais após voltarem de uma guerra. O veterano está tentando se recuperar
mas ainda lida com os efeitos do trauma da guerra na vida dele. O veterano decide que o cachorrinho é muito pequeno e não será bom para acompanhá-lo. Ele explica ao seu filho que irá procurar um cachorro maior e mais forte, um que seja adequado para seu estilo de vida. O filho é muito conectado com o cachorro e consegue convencer seu pai a dar uma chance. Com o tempo, o veterano se conecta com o cachorro e ele começa a ver o potencial positivo da companhia do animal e a atitude espontânea dele em se aproximar de outras pessoas em situações difíceis. E aí que o personagem principal percebe que ele também pode ter o mesmo impacto positivo nas vidas dos veteranos. Ele começa a visitar os veteranos em suas moradias precárias e procura conectar com eles em uma tentativa de ajudá-los. O veterano descobre que a solução para o problema dos veteranos requer mais do que apenas companhia e atenção. Charlie finalmente vê seu desejo realizado, o trabalho de sua vida unindo veteranos e amantes de animais. Agora o filme Em Defesa de Cristo retrata a guerra entre fé e descrença, retratando o drama de um casal cujo casamento é colocado à prova, quando a esposa se converte ao cristianismo, enquanto o marido, um ateu convicto, resolve refutar a fé dela através de sua própria investigação para provar que ela está errada. No decorrer do filme, o marido começa a questionar sua crença e sua busca o leva a uma batalha intensa com o significado de tudo o que ele acreditava até então. Apesar de suas investigações, o marido encontra uma nova perspectiva sobre a crença religiosa, levando a uma transformação espiritual e emocional que o coloca numa encruzilhada: aceitar o que ele tem encontrado e abraçar a fé, ou seguir a crença de que não existe um Deus. Então, pessoal, foi com muita emoção que nós fizemos uma curta viagem entre essas inúmeras opções que o catálogo da Pluto TV tem a oferecer. Espero que tenham gostado das recomendações e que tenham encontrado novas histórias que deixaram vocês interessados. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e falou!